Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna, professora de matemática. Na aula de hoje, estudaremos a proporcionalidade entre grandezas. A primeira dúvida que surge na nossa cabeça é o que é uma grandeza? Uma grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Então, o volume, o comprimento, a temperatura, a massa, o tempo, todos esses são exemplos de grandezas. Agora veremos alguns exemplos para entender essa relação de proporcionalidade que existe entre algumas grandezas. Primeiro exemplo. Uma pessoa percebeu que a torneira da cozinha da sua casa estava vazando. Para medir esse vazamento, ela colocou um recipiente graduado, ou seja, um recipiente onde ela conseguia medir o volume sob a torneira e encontrou as informações que foram colocadas nessa tabela. Então, depois de 1 minuto de vazamento, o volume de água no recipiente era igual a 5 mililitros ou 5 ml. Depois de 2 minutos de vazamento, o volume no recipiente era igual a 10 ml. Depois de 3 minutos de vazamento, o volume no recipiente era igual a 15 ml. Depois de 4 minutos de vazamento, o volume no recipiente já era igual a 20 ml. E por fim, depois de 5 minutos de vazamento, o volume que ela encontrou no recipiente era igual a 25 ml. E o que podemos observar nessa tabela com relação ao comportamento das grandezas? Nós podemos observar que quando duplicamos o número de minutos, o volume também duplica. Como assim, Bruna? Depois de 1 minuto de vazamento, o volume era igual a 5 ml. Se a gente duplicar o tempo, ou seja, depois de 2 minutos de vazamento, o volume já era 10 ml. Se nós duplicarmos de novo, ou seja, depois de 4 minutos de vazamento, o volume já passa a ser 20 ml. Então, sempre que o tempo duplica, o volume também duplica. Segunda coisa que a gente pode observar, quando triplicamos o número de minutos, o volume também triplica. Então, quando a gente tinha 1 minuto de vazamento, nós tínhamos 5 ml de volume. Quando triplicamos o tempo, ou seja, quando temos 3 minutos de vazamento, o nosso volume também triplica e passa a ser 15 ml. Quando observamos essa relação entre duas grandezas, ou seja, se uma aumenta, a outra aumenta na mesma proporção, ou se uma diminui, a outra diminui na mesma proporção, nós dizemos que essas duas grandezas são grandezas diretamente proporcionais. E é isso que acontece com o tempo e o volume nesse exemplo. Então, nós podemos falar que, nesse caso, tempo e volume são grandezas diretamente proporcionais. Exemplo 2. Suponhamos que em uma confeitaria, um funcionário faça certa quantidade de bolo em 6 horas. Em determinada época do ano, o número de encomendas de bolo nessa confeitaria cresce muito e o dono precisa que essa mesma quantidade de bolo seja produzido em um intervalo de tempo menor. Para resolver esse problema, ele contrata um número maior de funcionários. Então, vamos observar o que acontece nessa confeitaria com a ajuda dessa tabela. Então, com um funcionário, é necessário 6 horas para produzir uma quantidade X de bolo. Com 2 funcionários, a mesma quantidade é produzida em 3 horas. Com 3 funcionários, a mesma quantidade de bolo é produzido em 2 horas. Já com 4 funcionários, essa mesma quantidade X de bolos é produzido em 1 hora e meia. Então, o que a gente pode observar nessa tabela? Que quando duplicamos o número de funcionários, o número de horas também fica reduzido à metade. Então, por exemplo, quando a gente tinha um funcionário, ele demorava 6 horas para produzir os bolos. Quando duplicamos o número de funcionários, ou seja, quando temos 2 funcionários, a mesma quantidade de bolo já é produzida em 3 horas. Quando duplicamos novamente esse número de funcionários,
A mesma quantidade de bolo já é produzida em 1 hora e meia. Então, sempre que duplicamos o número de funcionários, o número de horas também fica reduzido à metade. Outra coisa que nós podemos observar, que quando triplicamos o número de funcionários, o tempo gasto na produção do bolo também fica reduzido à terça parte. Então, quando a gente tinha um funcionário, o tempo necessário para produzir essa quantidade de bolo era 6 horas. Quando triplicamos o número de funcionários, ou seja, quando passamos a ter 3 funcionários, o tempo de produção passa a ser 2 horas. Então, quando acontece essa relação entre duas grandezas, ou seja, né, quando uma cresce, a outra diminui, a gente diz que essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Então, nesse caso, o número de funcionários e o tempo são grandezas inversamente proporcionais. Um ponto importante, pessoal, que precisamos pensar é que quando trabalhamos com grandezas proporcionais na vida real, nós temos sempre que analisar até que ponto essa proporcionalidade existe. Nesse exemplo da confeitaria, se o bolo precisa de 40 minutos no forno para assar, adianta o dono contratar uma quantidade gigantesca de funcionário esperando que o tempo de produção desses bolos seja inferior a 40 minutos? Não, existe um limite. Se o bolo precisa de 40 minutos para assar, independente do número de funcionários, a quantidade mínima de tempo, de horas, que será necessário para produzir esses bolos será 40 minutos. Então, em algum ponto, essas duas grandezas deixarão de ser proporcionais. Essa proporcionalidade não fará mais sentido. Exemplo 3. Nessa tabela, nós podemos encontrar a idade e a altura média dos alunos de uma pré-escola. Então, o aluno com 1 ano de idade possui, em média, 73,2 centímetros de altura. Um aluno com 2 anos de idade possui, em média, 84,1 centímetros de altura. Um aluno com 3 anos de idade possui, em média, 91,9 centímetros de altura. Já o aluno com 4 anos de idade possui, em média, 99,1 centímetros de altura. E, por fim, o aluno com 5 anos de idade possui, em média, 105,9 centímetros de altura. O que nós podemos observar nessa tabela? Que quando duplicamos a idade, a altura não dobra nem reduz a metade. Já quando triplicamos a idade, a altura também não triplica, nem reduz a terça parte. Então, o que nós podemos concluir? Que não existe relação entre essas duas grandezas, entre a idade e a altura média. Nesse caso, nós dizemos que as grandezas não são proporcionais. Então, nesse exemplo, a idade e a altura média desses alunos não são grandezas proporcionais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários que eu respondo e aguardo vocês na próxima aula.